Leitores do Correio do Lago, estamos aqui conversando mais uma vez, né, com a doutora Ionara, que vai falar um pouquinho com a gente hoje, né, sobre borderline, né, doutora? É assim que fala? Isso, é assim mesmo. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo? Tudo bem. Certo. E o que é esse tal de borderline? Explica para nós. Então, ele é um transtorno de personalidade, tanto que o nome é transtorno de personalidade borderline, né? E as características principais, porque é um quadro assim bem complexo, não é algo que é tão fácil assim para a gente fechar um diagnóstico. Mas assim, nós precisamos entender como é um transtorno de personalidade, significa que é algo que não é uma doença que a pessoa adquiriu, né? Mas sim que é da personalidade, é um modo de pensar, de agir daquela pessoa. Por isso que é de personalidade, é como é o funcionamento daquela pessoa. E aí, as características principais é muita instabilidade de humor, essa é uma das características, mas não é assim mudança somente de humor, mas sim instabilidade. O que é instabilidade de humor? É a pessoa, assim, qualquer coisa que saia vamos dizer assim, do controle, ou se alguém falar assim, nossa, mas você está um pouco pálida, ou você está meio feia hoje, a sua roupa não combinou, aquilo já é algo assim terrível para a pessoa. Ela realmente tem mudanças, né? Essa instabilidade que é muito frequente e é muito rápido. Então, essa mudança de humor, uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro, e ela sempre vai achar, né, de que as pessoas estão, que não gostam delas, que está preferindo a outra pessoa. Uma das coisas, assim, vamos colocar, né, outra coisa que é a dependência afetiva. São pessoas muito dependentes afetivamente da outra pessoa, porque tem uma baixa autoestima, assim, muito grande, tá? E as relações, elas são muito conflituosas. Então, vamos colocar a pessoa no início de um relacionamento, ela vai ser aquelas pessoas assim maravilhosas, tá? Que você vai achar assim, encontrei a pessoa, né? Como um funcionário, né? O chefe vai falar assim, nossa, esse é o funcionário porque ele é produtivo, ele faz, né? Ele faz exatamente aquilo que você quer. E num relacionamento afetivo também é dessa forma. Mas aí, a qualquer momento aonde vai se sentir rejeitado ou vai começar a achar que a outra pessoa não está dando a atenção, né? Aí começa a achar que está excluindo. Um exemplo para que vocês possam entender, vamos colocar que nós dois estamos conversando aqui, né? E tem a outra pessoa que vamos dizer assim, que é minha melhor amiga, né? E está aqui comigo. E ela é borderline. E ela vai começar, eu estou conversando com você, ela vai começar a ficar pensando, eu acho que a Ionara está dando muita atenção para ele, acho que ela vai preferir ele, ela está gostando mais dele, ela está gostando de conversar com ele, ela está me esquecendo, ela vai me trocar. E aí começa todos esses pensamentos. E aí ela vai vir, né, e vai falar essas coisas. Você gostou dele, né? Você gostou de conversar com ele. E ela começa a agir de uma forma mais agressiva. E se eu pergunto, né? O que aconteceu? Por que você está falando isso? Ela já vai, não, mas não é bem assim, mas começa a ter essa instabilidade, essa dependência afetiva. E muitas vezes, num relacionamento afetivo, são pessoas que vão falar que vão se matar se você vai deixá-la, né? Ou se você não fizer aquilo que ela quer, ou se você estiver indo embora, né? Vai ameaçar, pode agredir, né? Você também, porque ela fica
totalmente em desequilíbrio se ela se sente rejeitada. E ela tem essa insegurança o tempo todo, e esse sentimento de que ela vai se moldando conforme o que o outro quer. É como se ela tivesse um vazio existencial tão grande e ela não consegue ser uma pessoa completa. E ela só vai ser completa sendo aquilo que o outro quer. Então, eu vou fazer exatamente aquilo que eu acho que você gostaria que eu fizesse. E eu vou ser aquela pessoa que você gosta. E eu não sei direito quem eu sou nisso tudo. Tanto que um dos tratamentos desse transtorno é a pessoa se descobrir, né? Descobrir suas capacidades, descobrir quais suas qualidades. Porque quando ela está num relacionamento, ela se perde. Ela não consegue existir nessa relação. Ela vive em função da outra pessoa e aí se torna pegajosa. É aquelas pessoas que assim tá ligando o tempo todo para saber onde que você tá, o que que você tá fazendo, com quem você tá falando, né? Então assim não consegue se sentir segura em nenhum momento. Aí outra característica é a impulsividade, tá? Essa impulsividade, ela pode ser contra as outras pessoas, tá? Como também contra si mesmo. Então, elas são pessoas impulsivas, elas vão falar coisas, pode jogar coisas, quebrar, né? Agredir a outra pessoa, como também se automutilar, tá? Então, são pessoas que vão, pode ser esse externo, né, que vai fazer para o outro, como também são aquelas que vão fazer tudo para si, e aí vão se mutilar, né? Vão fazer mal a si mesmo, vão beber um monte, usar drogas, tudo isso como uma forma de se auto-sabotar, fazer algo contra para que o outro possa me olhar. É sempre o olhar do outro que eu preciso. E outra coisa é uma autopercepção negativa de si mesmo. Então, são aquelas pessoas que sempre vão achar que não são bons o suficiente, não fizeram o que é o suficiente, né? Às vezes até pode pensar, não, eu fui bem nisso, mas logo depois, não, mas eu não fui, né? Não, as pessoas não gostam de mim, não, a outra pessoa, não sei o que a outra pessoa viu em mim, como que eu vou ficar, como que eu vou deixar dessa pessoa, porque eu nunca vou encontrar uma pessoa que vai me amar porque eu não mereço, né? Eu não sou alguém que sou merecedora do amor da outra pessoa. Então, são pessoas muito intensas e que sofrem muito. Os sentimentos principais que essas pessoas elas sentem é raiva e medo da rejeição. Então, assim, qualquer coisa elas explodem, né? Então, vão ou se autoagredir ou agredir o outro, e tudo isso por medo de rejeição. Tudo isso que ela faz é esse autoconceito tão negativo e sempre de que as pessoas vão deixar de gostar dela e que nunca vai ser bom o suficiente. Doutora, eu acho que a doutora até já respondeu essa pergunta que eu tinha pensado em fazer lá no início da conversa, mas a pessoa com esse transtorno, ela pode então ser perigosa? Não, tá? Então, assim, porque como a gente falou esses dias sobre a psicopatia, né? Então, a psicopatia, eles são bastante racionais. O borderline, ele é totalmente emoção, é totalmente o contrário daquilo. Ele nunca vai fazer por maldade algo, tá? Mas ele vai fazer por medo de ser rejeitado. Então, assim, vai fazer da vida de quem está perto, se a pessoa não se tratar, tudo, o inferno, tá? Porque é o tempo todo, você não sabe o que esperar da pessoa que tem esse transtorno, porque de uma hora para outra ela vai ter uma crise ali e vai achar que você vai deixar, que você não quer mais nada com ela, né? E aí acaba sendo algo, ou pode agredir, mas como um mecanismo de se defender dessa rejeição. Então, assim, faz da vida um inferno? Faz, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando exatamente assim,
e estava brigando com o namorado e para que ele estava na casa dele, né, e ela estava na sua casa, e para que ele pudesse vir, né, na casa dela, porque ele não queria mais vir, porque estava, né, surtando ali, o que ela fez? Vou me matar, né? E aí o que fez? Jogou um monte, não tinha bebido nada, mas ela colocou álcool na boca para ficar com cheiro, jogou, né, no corpo para falar que tinha bebido todas, que estava alcoolizada, que estava né, que ia tentar alguma coisa, para ele vir correndo lá e fazer alguma coisa, e na verdade ela não tinha bebido nada e não ia fazer nada. Era encenação. Era encenação, tá? Então assim, e isso tudo é o borderline. Certo. E doutor, ele pode ser esse transtorno, enfim, né? Pode ser confundido com transtorno bipolar? Então, muitas pessoas confundem, tá? No diagnóstico, tudo. É parecidinho nessa questão assim de tô bem e tô muito mal, tô contente e tô muito bravo. É parecido? Parece, né? Parece, tá? Mas não é. Porque o bipolar, tá? Ele tem um componente muito maior genético, né? E ele vai aparecer muitas vezes lá na vida adulta só, ele vai ter algo que vai desencadear aquele transtorno. Já o transtorno de personalidade, borderline, você já vai vendo indícios de essas mudanças de humor, dessa encenação, né? Porque são pessoas elas vão se moldar em todas as relações. O borderline, ele não se molda desse jeito, tá? Ele não vai ser um camaleão ali para que ele possa ser aceito. Ele é daquele jeito, o bipolar, então ele tem mudanças de humor, de repente ele tá com muita raiva, de repente ele tá, vamos dizer assim, muito triste, mas não essa instabilidade de humor, de qualquer palavra pode desestabilizar totalmente a outra pessoa, tá? E ao mesmo tempo fazer tudo isso, que vai se matar, que vai isso, que vai aquilo, só para que a outra pessoa, ela olhe, né? Então, para você. Então, o bipolar não. O bipolar, ele não tem tanta insegurança no sentido de ter que ser aceito pelo outro, de que essa baixa autoestima tão grande. Ele tem momentos de mania, onde ele se acha super poderoso, que nem na bipolaridade, e depois ele tem períodos depressivos, totalmente depressivos, e tem algumas oscilações, mas não da forma que é o borderline. O borderline, ele pode passar um período como, vamos dizer assim, no início do relacionamento, é a melhor pessoa do mundo, tá? E aí, por alguma insegurança, alguma coisa ali, ele vai desencadear e aí começa realmente sufocar a outra pessoa. O borderline não sufoca ninguém, mas o bipolar não sufoca ninguém. O borderline, ele vai sufocar a outra pessoa, ele vai estar em cima, né? Tanto das amizades como dos relacionamentos, que nem um funcionário que ele é borderline, se ele não tiver nenhum relacionamento afetivo, tá? Que está desestabilizando, ele vai ser um funcionário excelente, ele vai estar centrado, ele vai produzir muito, ele vai estar muito. Começou um relacionamento, desestabiliza totalmente, e aí ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue fazer as coisas tudo por causa do relacionamento, porque ele vive intensamente somente aquilo e ele não consegue fazer outras coisas. Então, assim, quando bem trabalhado o borderline, ele vai conseguir descobrir os seus potenciais e ele foca, o borderline, ele foca muito naquilo que é importante para ele. Então, se ele consegue identificar as suas qualidades, né, o seu potencial, tudo, ele tem um potencial imenso, tanto profissional como na vida dele, tudo. E são pessoas maravilhosas, só que qualquer coisa desestabiliza, assim, principalmente se sentindo rejeitado, essa rejeição, aí se transforma em algo imenso e aí acaba as pessoas se afastando, porque ninguém gosta das pessoas sufocando, né, ou pegando no pé, ou, vamos dizer assim, ameaçando, que vai se matar, que vai isso, que vai aquilo, para que consiga aquilo que quer, que é a presença da outra pessoa. E o bipolar não faz, né? Se ele vai pensar em se matar, ele vai se matar, né?
Então, assim, é naquilo lá, ele não vai fazer para chamar a atenção da outra pessoa ou só uma encenação para aquilo. Certo. Então, deve ser muito difícil conviver com uma pessoa com esse transtorno, né, doutora? Tanto para quem convive, e eu acho que para a pessoa também deve atrapalhar muito, né? Atrapalha, porque depois que nem chega a terminar um relacionamento, né? Porque a outra pessoa ela não aguenta muitas vezes. E aí, nossa, fica totalmente depressivo ali, momentos depressivos vai ficar exatamente por causa desse término. E então, assim, é um sofrimento imenso, porque toda relação vem, né? E aí, de repente, vem aquilo lá que é um balde de água fria, daí termina o relacionamento e é tudo muito intenso. Vamos pensar assim, que o borderline é como se a gente tivesse apaixonado, vamos pensar assim, para quem não entende o que é. Lembra de quando você estava apaixonado lá na adolescência, vamos dizer assim, o primeiro amor, aquela paixão, que você quer ver a pessoa o tempo todo, que você quer ficar o tempo todo, que você, né? Então, isso é o borderline sendo o tempo todo isso. Imagina o sofrimento, tá? Porque uma coisa assim, vamos dizer assim, a paixão, ela dura um tempo, tudo, mas depois você vai confiando na pessoa, você vai sabendo que a pessoa, ela tá lá, né? Que você pode não falar agora, mas depois a pessoa vai estar lá. Mas o borderline, ele fica sofrendo. Então, assim, é muito sofrimento para a pessoa e para as pessoas que estão, né, se relacionando também, porque não sabe, não consegue entender tanta insegurança ou mesmo o porquê que pega tanto, mesmo falar assim, eu não fiz nada, né? Só estava conversando, né? Nós estamos conversando aqui, estamos conversando profissionalmente, mas daí já tá achando que eu vou largar a amizade por causa, né, que eu estava conversando com outra pessoa. Não, você não consegue compreender, né, o porquê que a pessoa ela pode agir dessa forma. E aí traz sofrimento para toda a família, para todas as pessoas que convivem ali, e aí por isso que tem que buscar tratamento. Enfim, doutora, isso é o que mais importa. Tem tratamento, então? Tem tratamento. Não é tratamento medicamentoso, porque não tem medicação para o transtorno borderline, tá? Mas é terapia mesmo, para que ele possa se conhecer, entender todo esse processo e aprender a viver, né? Sem necessitar tanto da outra pessoa. E que a outra pessoa pode ser um complemento, mas eu preciso saber quem eu sou. Por isso que uma das coisas, assim, no início do tratamento a pessoa ficar um tempo sem se relacionar com ninguém, tudo, para que ela possa se conhecer, se equilibrar e assim depois conseguir ter relacionamentos saudáveis. Mas tem tratamento, sim, e assim, só que tratamento ao longo da vida dela. Ela vai ter que dar sequência nisso, então, né? Sim, sim. Não, que nem um alcoólico, né? Normalmente ele vai ter que se cuidar sempre, porque se ele beber, ele vai ter problema e esse transtorno, pelo que eu entendi, é algo parecido. Ele pode ter recaída, né? Pode, dependendo do que acontece, né? Dependendo dos tipos de relacionamento, ou mesmo como eu vou estar emocionalmente, eu posso voltar a ter recaídas. Tem que cuidar sempre. Por isso, a terapia constante ali é algo importante. E para quem acha que, de repente, isso não vai ser tão sério, tão complicado quanto parece, uma pessoa, é só você pensar, né? Uma pessoa que ela tem que o tempo todo, ela vive para outra pessoa, ela vive para aquela situação, ela está o tempo todo pensando naquilo. Não é só nos relacionamentos que ela não vai bem. Como a doutora disse antes, né? No trabalho, na vida financeira, não tem. A vida dessa pessoa vai ser difícil, então tem que sim procurar tratamento. Doutora, muito obrigado, certo? Mais uma informação que todo mundo acho que vai achar interessante, eu achei também, eu já tinha ouvido falar um monte desse transtorno, mas não sabia certo o que era, agora entendi, né? E com certeza vai ser útil para muita gente. Que bom. E até semana que vem, então.